Olá, saudações, estamos começando mais um Hoje Tem Conversa. O podcast do seu Marília Hoje Notícias. E que bom que você está aqui com a gente. Ó, já quero lembrar que esse é o 22º programa. Que legal. Rumo ao 30º, hein? Rumo ao 30º programa, a gente está no programa de número 22 hoje, sempre com o apoio da Casa Viva Melhor, da Ventilador e Casa, da Oral Sim, do Esmeralda Shopping, do Colégio Água Viva, Planos Prever, Planos Pensados em Você, Una História e LA Comunicação. São esses parceiros que nos enchem de alegria, de orgulho. Que bom que eles estão aqui, porque isso proporciona aí a possibilidade de falarmos com gente tão bacana como a gente vai falar hoje, hein? E hoje eu tô animada pro papo, que é um assunto que eu Hoje gosto. vai ser... Eu não sei o que eu vim fazer aqui hoje, né? Porque será que vocês vão deixar eu falar? É que a gente não Três quer- mulheres a gente não quer- empoderadas e Só eu pra no não meio de falar tudo que isso. a gente ia te excluir, assim, né? Entendi. A gente deixou Vocês- você aqui, mas... Vão me dar essa honra, né? A gente está recebendo aqui a Adriana Tognoli e também a Carol Arlock. A Carol é psicanalista do Coletivo de Mulheres de Marília. A Adriana Tognoli, advogada e militante do direito aí da mulher também, assessora da assistência social e do CREAS. E uma grande amiga está sempre com a gente aqui falando dessas questões das mulheres. Obrigado, Adriana, por ter aceito o nosso convite e estar aqui, viu? Eu que agradeço, gente. Estou adorando, né? Estreando aqui esse lugar bem diferente. Gostei demais, Marcos, de novo com você. Todo ano a gente se encontra. É verdade. Né? Principalmente nessa época, para poder falar um pouco sobre as questões das mulheres, as políticas para as mulheres e esse assunto que a gente gosta tanto. E meu prazer de conhecer a Letícia. Prazer. Né? E de estar com todos vocês que estão nos assistindo. Legal. Carol, obrigado por ter vindo também. Aceita o nosso convite, viu? Muito obrigada, eu que agradeço. Eu tô aqui representando muitas outras, né, Legal. como parte do coletivo. Eu acho que é um momento muito importante, não só em março, mas em todos os momentos, falar sobre a luta das mulheres. Muito obrigada. Quero fazer aqui, primeiro, pedir desculpas, né? Porque a Adriana falou certo, né? A gente sempre conversa todo ano, principalmente nessa época, que é uma Sim. falha minha, aliás, né? A gente ia conversar mais, né? Não só nessa época. Mas que bom que pelo menos nessa época a gente está conseguindo conversar. E eu acho que a gente podia começar também o nosso papo entendendo um pouco o coletivo de mulheres. Sim. O coletivo, ele iniciou em 2018, né? Na verdade, iniciou por acaso. Uma amiga falou com outra amiga com outra amiga, sabe? A gente foi unindo mulheres, né? Pensando na causa da mulher, porque muitas de nós do coletivo não somos aqui de Marília. Hoje temos muitas marilienses, mas eu, por exemplo, vim de São Paulo, né? E aqui eu senti uma desarticulação, por não ter conhecido a Adriana antes. Se eu tivesse conhecido, acho que eu já teria ficado muito mais tranquila. Obrigada. Mas naquela bolha, sabe? A gente não sentia essa articulação. Então, o coletivo iniciou pensando na causa das mulheres, tentando fazer rodas de conversa. Então, a gente fazia rodas de conversa em espaços públicos, inicialmente. E aí, a gente observava como as mulheres estão carentes desse contato, né? E então, foi o início, né? E a partir daí, todos esses anos aí, nessa luta, né? Hoje temos 2 mulheres conselheiras também no Conselho da Mulher, que fazem parte do coletivo. legal. Eu também sou Aumentando a suplente. representatividade, né? Muito legal. Isso, aumentando a representatividade e se unindo com outras mulheres, né? Acho que isso que é o mais importante de tudo. A gente fala muito sobre a sororidade e a gente ouve muito sobre o machismo, mas a gente não imagina quanto de machismo não tem dentro né, dessas nossas relações entre mulheres. Então é importante a gente caminhar juntas. E como faz pra participar do coletivo? O coletivo tem reuniões abertas, a gente coloca nas páginas, principalmente no Instagram, que é Coletivo de Mulheres Marília. Inclusive, abrindo aqui, falando do coletivo, nós fizemos em 2019 uma formação de políticas para mulheres. E nessa formação, nós certificamos mais de 50 mulheres para entender da política e para se filiar ao partido que ela quiser. Nós somos suprapartidárias, respeitamos todas as posições políticas, né? E tivemos candidatas, muitas candidatas, assim, né, a partir desse curso. E faremos novamente agora no finalzinho de abril. Então, eu quero deixar, não tem uma data exata, mas eu quero deixar esse convite. É um curso gratuito, onde chamamos várias pessoas na área da política para falar sobre política para mulheres, né? Eu acho que nada melhor do que nós fazermos certeza. políticas para nós mesmos, né? Então, vai acontecer isso no finalzinho de abril. Também acompanhando o Instagram, a gente coloca lá, Instagram, Facebook. Aliás, quem sabe o que a mulher precisa e o que ela quer é ela mesma, né? Exatamente. Ô, Adriana, conta pra gente um pouco aí.
a gente, né, conversa todo ano e tal, e me diz aí, e passou mais um ano, como é que você analisa aí? Cada ano melhora, assim, mais conquistas, ou ainda patina muito essa situação de políticas para as mulheres? Olha, Marcos, patina. Tá? Eu não quero assim ser otimista demais, né? Porque patina, mas também não quero deixar de observar que tivemos sim avanços, tá? Boa. Então tivemos avanços legislativos, né? Então tivemos bastante uma legislação, um arcabouço que veio do ano passado para cá, principalmente voltado para as questões que envolvem o enfrentamento da violência, né, da violência doméstica. Tivemos avanços com relação à dignidade menstrual, né, que hoje nós já temos uma lei, né, que obriga a distribuição, né, dos absorventes. Então isso é um avanço, porque foi uma coisa muito lutada, parece mentira que a gente tem que lutar por isso, né, e parece mentira que um absorvente não era considerado um produto básico, né? Era considerado aí um produto de luxo, né? Então isso é um absurdo, né? A gente vê que ainda nós temos assim vamos dizer, essa coisa arcaica no Brasil, né? Ainda temos muito para avançar, mas temos sempre que comemorar. Né? Como eu estou dizendo, são motivos de comemoração, né? Na questão do enfrentamento da violência, a palavra da mulher, ela está mais fortalecida, né, com relação a fazer uma denúncia, com relação a pedir uma medida protetiva. Hoje a legislação fortalece mais a palavra da mulher, exige menos provas, aquele exagero que às vezes, né, de provas que era pedido para que ela pudesse ter o direito dela garantido, isso já reduziu bastante, né? Também veio através de lei. Então, essa legislação são as políticas públicas que a gente precisa, né? Precisamos de equipamentos, né? Para que a gente possa ter os locais onde a gente vai ser atendida, onde vai ser acolhida, né? Abrigada, abrigamento. Enfim, são coisas necessárias, equipamentos necessários que todo município, mais cedo ou mais tarde, vai ter. Né? Isso aí, às vezes, um município demora mais que o outro, mas eu acredito que todos vão acabar possuindo todos esses equipamentos que são necessários, né, para o acolhimento das mulheres. Então, isso é um básico para a gente sobreviver. Né, que parece muito gozado até de falar, mas na verdade questão... isso já era para existir. Já não era para precisar, né? Não era para precisar para sobrevivência, né? Deveria ser aí uma exceção e não a regra do que a gente está vivendo hoje, né, Carol? Então, isso realmente é um pouco triste quando a gente constata, quando a gente vê as notícias, né? E de tanta violência que a gente ainda tem que superar. Mas não podemos esquecer também que as denúncias estão aumentando, que as mulheres estão mais encorajadas, né? Que existe mais equipamentos para acolher. Então, esse é um lado bom, né? Agora, a violência, ela atrapalha em todo o desenvolvimento da mulher, né? No trabalho, na maternidade, todos os atos que ela vai praticar, eles ficam carregados com essa violência, com essa opressão, né? Então, isso é bastante triste e a gente precisa combater. Você sabe que você falou da questão do absorvente e quando isso foi estabelecido, muito recentemente, eu me peguei assim... curiosamente pensando no seguinte, poxa, tinha gente que não tinha acesso a isso e eu nunca tinha parado para pensar. Fiquei envergonhado, sabe? Falei assim, porque assim, eu sou pai de menina, né? Eu sou irmão de menina, eu sou filho de uma mulher, enfim. E aí eu pensei assim, poxa, minha mãe, as minhas irmãs, a minha filha, todo mundo sempre... Isso é tão óbvio e tão necessário, e tão, é o que você falou, essencial, né? Trivial ali para... Porque a mulher não escolhe sangrar, né? Sim, e é uma coisa que não é uma prerrogativa dela, né? Hã? É uma coisa que acontece mensalmente, né? Pensando pois num ciclo, e que não é barato, né? Pois não é uma coisa assim, 50 centavos, que mesmo assim tem gente que não vai ter acesso a isso. E eu falei assim, então... poxa, juro, eu falei assim, que bom que alguém pensou, que alguém observou isso, né? Porque eu, honestamente, fiquei envergonhado, porque se eu não me engano, não tinha me atentado para essa questão. Se eu não me engano, faz anos que estão tentando, né, essa inserção. Faz anos. Sim. E, assim, eu acompanhei e falei assim, gente, nunca vai dar certo, nunca vão conseguir. Deu. Porque deu, finalmente.
Foram muitos anos, né, de tentativa, e a gente que trabalha nessa política para as mulheres, assistência social e tudo mais, a gente também sempre recebendo em doação, né, Carol? A gente sempre fez campanhas, o coletivo já fez campanhas, nós fizemos, o Conselho da Mulher Pra fez, arrecadar dos seus sempre bens. fizemos campanhas para arrecadar, né? E é interessante que muita gente participa e a gente consegue uma arrecadação assim bastante substancial. E já fizemos, né, a distribuição para várias entidades, para vários locais que realmente necessitam. Mas isso a gente não pode esquecer que é um paliativo. Né? Então você consegue ali, vamos dizer, dar conta, vamos dizer, 30 mulheres, por exemplo, né, durante 6 meses. Né? E o resto da vida delas. Pois é. Né? Então isso, eu acho que essas campanhas ajudaram muito a chamar a atenção, né, para o fato. Mas elas sempre foram um paliativo. Né? Agora, quando o governo admite e assume como política pública, é outra visão. Pensando também, eu estava lendo esses dias não chegava a ser um estudo, mas era falando sobre como a mulher, na sua vida, ela tem mais gastos do que o homem pensando em questão de saúde, justamente por conta do absorvente, justamente por conta também do anticoncepcional. Então, isso somado no montante anual e no resto da vida, eles fizeram lá, os economistas fizeram uns cálculos de gasto, tipo, 5 mil, 10 mil reais a mais do que um homem gasta. Só por conta do absorvente, por conta do absorvente e do anticoncepcional. Então, assim, isso demorou para ser incluído, né, na política pública. Sim, e chama atenção para uma coisa interessante, que é a questão da mulher ser biologicamente cíclica. Sim. Né? É lógico que a demanda da mulher é muito maior. Né? A menina é diferente do menino, a adolescente é diferente do adolescente, né? A idosa é diferente do idoso, né? A menopausa. Né? Então você tem, lógico, a mulher é biologicamente cíclica, então as demandas dela são maiores, né? Agora, o que não pode é acontecer o que vem acontecendo através dos séculos, que é a punição da mulher pela biologia dela. Sim. É isso que eu ia falar, sobre como a menstruação ainda é um grande tabu. Né? E nós somos filhos dessa menstruação. Peraí, o bebê é gerado por 10 ciclos menstruais do sangue da mulher que vai para esse bebê. E como que a gente ainda coloca tabu? Como eu tenho uma sobrinha de 14 anos, quando ela menstruou, ela me ligou desesperada e ela chorava. Eu falei, claro, né, a tia psicanalista, né, todo mundo fala com a titia. E eu falei, que honra. Que bênção, que lindo. Isso é vida, esse sangue é vivo, não é sujo, não fede, sabe? Então a gente tem que falar coisas muito básicas, às vezes, da própria aceitação de ser mulher. Sim. Que a gente vê muitos discursos, infelizmente, né, construídos a partir desses séculos, né, da vergonha de ser mulher. Você tem vergonha de seus seios aparecerem, da sua menstruação aparecer? E peraí, o que é isso? Da gravidez, da menopausa. Sim. Né? Então, é uma série de vergonhas que a mulher é obrigada a enfrentar. Né? E por conta da sua biologia, da sua anatomia. Né? Quer dizer, é algo absurdo que a gente enfrenta há tantos séculos, né, gente? Precisa evoluir, tá na hora, né? Não tem condição. Eu lembro de uma vez que eu fui fazer uma entrevista de emprego e eu aceitei esse emprego, deveria ter fugido no dia da entrevista. A gente cai nessa. Que ele me perguntou, mas você quer ter filho? Você pretende ter filho? Você tá casado? Tá namorando? Tá, tudo bem que você é solteira, mas você não vai ter filho? Porque eu tenho um filho de tantos anos. Dá trabalho, hein? O cara já ainda tenta pôr uma pressão, né? Pra você eu falei, nossa, tá bom, né? Não tá, né? E aí eu falei assim, meu Deus, depois pensando, eu falei, que absurdo aquilo que eu ouvi. E depois os abusos que eu passei de assédio moral, até assédio sexual no trabalho. E a gente fala assim, o sinal já tava lá, naquela entrevista, aquela pergunta que ele me fez, ele já tava dando um sinal de um chefe abusador. E na hora você fala, eu tô precisando de emprego, tô precisando trabalhar, né? A gente vai deixando. Eu imagino quantas mulheres, né? Mesmo eu sendo uma mulher esclarecida, a gente cai nas armadilhas, né? Do machismo, do patriarcado. Imagina quantas mulheres que não têm nem acesso à informação. E veja quantos homens recebem essa pergunta. Eu posso apostar com você, nenhum. Né? E para além desse abuso, o abuso de quando você é mãe, você é retirada dos ambientes. Eu tenho uma filha de 4 anos.
Os ambientes não estão preparados para mulheres com crianças. E não é à toa que quando a gente vê guerras, como infelizmente nós estamos vendo, são mulheres e crianças que são expostas aos maiores tipos de violências e atrocidades, inclusive sexuais. Por ser menina, ela é mais abusada do que o menino, né? Não minimizando o abuso contra o menino, que é gravíssimo. Mas assim, O estupro é arma de guerra. Né? Olha só o tamanho disso. Então, assim, isso nas empresas, eu vim de São Paulo, né? E eu ainda trabalhava em empresas. Hoje eu trabalho eu e o paciente, é uma benção, maravilha, né? Só que, assim, eu participei de empresas que quando a mulher chegava com 4 meses apenas de licença maternidade, o que hoje isso é considerado uma atrocidade, vamos combinar? Como que em 4 meses você cuida de um bebê? E aí ela chegava para trabalhar e era mandada embora. Ah, mas tem uma lei. São 180 dias, né? E depois aqui tá advogada para falar melhor. A gente sabe, existem brechas e todo mundo aproveita dessa brecha, né? Então essa mãe, ela perde o direito, inclusive, da renda. E o que você tira quando você tira o dinheiro dessa pessoa? Você tira muitas outras coisas. O absorvente é uma delas, que recentemente a gente conquistou, mas e quando não tinha? Então, são muitas questões. Certeza. Essa mesma empresa essa mesma pessoa que me fez essa entrevista, depois, tem com esse filho, né? Pedia pra eu e a outra moça da empresa ficar de babá do filho no horário de trabalho. Eu já era redatora, eu já era jornalista, não tinha nada a ver ser babá. Ele nunca pedia pros homens da empresa. Mas a gente tinha que se deslocar até a casa da pessoa e ficar olhando o filho. Que belezinha. Isso Entendeu? é um abuso, né, gente? Não é? É uma desigualdade, é um tratamento desigual, assim, gritante, né? E eu nunca vi a pessoa pedir pros Minha parça, meus você tá colegas. bem agora? Você tá bem? Por isso que eu abri minha empresa. Assim como ela lida com o paciente, agora os meus clientes eu que escolho. Mas é verdade. Se eu for enumerar, assim, ó, as empresas mas que eu trabalhei e abusos que eu vi, já vi uma grávida que foi persuadida a pedir demissão. Do tipo assim, você tá... Corpo mole. Não era corpo mole. Ela tava tendo uma gestação de risco, uma gestação com complicações. A gente faz um acordo pra você ser demitida, vai ser melhor pra você. E persuadirem até ela pedir demissão. A outra que tem o direito à amamentação, né? Até 6 meses, se eu não me engano, da criança. Ela queria esse direito pra amamentar o filho. E a empresa falou, não, imagina... Não vai não tem isso, mas não. Enrolando pra esperar passar o prazo pra não dar tempo. Então, assim, são abusos que eu vejo, aqui em Marília, trabalhando em, sei lá, 4, 5 empresas, eu vi, imagina no Brasil afora, né? E você é Como que jovem, tem pouco tempo de carreira, Exato. e você já se deparou em pouco tempo com uma série de abusos e abusos ligados a gênero. Sim. É isso que é importante a gente destacar. Né? Porque abusos também existe contra o funcionário, né? Mas é de outra forma. Eu não vou dar depoimento porque o mês é das mulheres. É. Tá? Poderia, São abusos poderia ligados- falar aqui a respeito. Mas abuso ligado a gênero, Sim, né? sim, Então com certeza. isso realmente, essa desigualdade é muito grave, né? E é isso que mais a gente tem que vencer. Para poder conseguir o resto, a gente tem que vencer a desigualdade, né? Aí sim, as outras coisas vão vindo, né? Sim. Paulatinamente, né? Mas sem vencer a desigualdade, gente, a gente não consegue, né? E essa desigualdade, ela está entranhada, porque quando a gente fala machismo, não se esqueçam que as mulheres também são. Sim. Sim. É, porque na verdade, como Tá? é algo assim muito cultural e que tá na gente que eu digo, em todos, né? Sociedade, Então, tipo, na sociedade. mulher também. Então, enquanto você não se liberta disso, enquanto você não começa a entender e fazer uma leitura diferente, você tá com machismo. É um mesmo. sistema, É. gente. É um E o sistema sistema machista todo- patriarcal. é. E nesse sistema tem homens, tem mulheres, tá tudo junto. É, porque a gente estava falando da questão de política e tal, da política assim, de a mulher ingressar na política, na vida pública, porque para ela participar dessas decisões e tal, mas, por exemplo, você tem algumas mulheres, nós já melhoramos muito com isso e tal, mas você vê também algumas mulheres que estão nesse sistema machista, Sim. Opa. né? E, tipo, que deveriam representar de uma maneira diferente, no entanto, não somam nada. Pelo menos é a impressão que eu tenho. Posso Não, ter- com certeza. Eu não posso citar nomes, né? Sim, Pra não, ser processada, mas- exatamente. Eu vou comer um É uma salgado do sabor do judiação. céu enquanto isso. Mas é aquilo que eu vejo assim, funcionário, por exemplo, né? Colocando o funcionário que tá a favor do seu abusador, é esse esquema, né? Então você vê, às vezes, a mulher que tá ali na política, mas ela tá contra ela mesma,
né? Ela tá defendendo uma política pública que só vai piorar a situação dela social, financeira, de alguma forma. Então, tá inserida completamente nisso, né? Ou muitos casos que acontecem na política que, como tem a cota agora, né, para mulheres se candidatarem e tudo mais, fala qualquer um. A Letícia não quer ir lá preencher a cota, vai Sim, ter lá 2 votos. isso também é comum. O da pessoa de mais um. Não, exatamente. E o comportamento é misógino também, gente. O comportamento de mulheres misóginas, às vezes, é mais agressivo do que Porque é de um do semelhante, próprio né? homem, gente. Porque você não espera, entende? Da mulher, você não espera. Nós, mulheres, não esperamos. Num primeiro momento, não. Quando a gente vai percebendo esse comportamento, a gente às vezes não acredita. Geralmente a gente espera acolhimento. do ser A gente não acredita. A gente fala, nossa, Tô entendendo, né? eu não tô entendendo. Como é que pode, né? Eu tô vendo isso, eu tô ouvindo isso, eu tô passando, né, por uma situação assim. Então, realmente é chocante, né? Mas não podemos esquecer que existe também, né? E muitas vezes, também, homens nada machistas e super acolhedores também existem. Então a gente precisa também ter essa visão de mundo, né? Que hoje já mudou muita não dá pra você coisa. radicalizar, né? Não Dizer, pode. com certeza. Não pode E radicalizar. é isso que eu ia falar pra você, né? Você tem que falar, você tem que participar, porque não existe a gente falar de política para a mulher sem falar dos homens. Nós precisamos dos homens, né? Toda a sociedade, né? Então pensa só, quão importante é um homem bem posicionado, um homem que compreende o que é violência e o que não é. Numa roda de amigos, um amigo faz um comentário machista, ele vai observar, ele vai falar, pô, cara, não fala isso é feio. Né? Olha, você tá expondo. Né? Então, quando ele vê uma foto vazada de uma mulher, ele vai falar, não, isso é crime, isso é horrível, eu não quero participar. Então, os homens fazem parte dessa estrutura e eles precisam participar. Então, são importantes tanto quanto as mulheres, né? E o que a Adri estava falando sobre isso é que a gente, infelizmente, sobre quando mulheres são machistas, infelizmente a gente é colocado esse patriarcado justamente para a gente disputar. Ah, é a Sandy ou é a Vanessa Camargo? Ou você gosta de uma... Isso não existe. Isso não existe. Sempre, a minha dica, assim, você está sendo colocada como um lugar de disputa, saia dessa disputa. Não existe isso. A loira do tchan, a morena do tchan. Gente, isso é... A gente tem muita história. Tem muito, né? É sempre assim. Então, a gente tem que se unir, sabe? Realmente, realmente. E não naquela coisa de meio de pele de cordeiro. Peraí, eu vou aqui dentro. Agora é Anitta ou Alude? Exato. Com certeza. Aí tem recorte de raça, né? Vai ter recorte de uma série de coisas, recorte social. E o que a gente não pode deixar de falar eu sou uma mulher feminista dentro de um privilégio muito grande, que é ser uma mulher branca. Sim. Se a gente falar sobre mulheres negras, essa conversa muda totalmente. Com certeza. E eu não tenho nem lugar de fala para falar, mas eu posso te garantir. Elas têm sofrimento elevado ao quadrado. Uma mulher negra recebe menos anestesia no parto, porque ela é forte, ela tem que aguentar. Sabe? Então, uma mulher negra, muitas vezes, quando chega em uma delegacia, você apanha porque você merece, ou você apanha porque você gosta. É muito pior. É muito pior. Sem contar a questão que a gente fala sobre reparação histórica da escravidão, que essas mulheres são colocadas no lugar de cuidado. Se ela é advogada, tá... Não, peraí, ela vai ser presa no plenário, como a gente infelizmente viu ano passado. Né? Se ela tá num lugar de poder, então peraí, o que ela fez para chegar nesse lugar de poder? Ela dormiu com o chefe. Né? Então a gente tem que tirar esse olhar desse lugar de serventia da população negra e da mulher negra. Elas têm essa capacidade, e quando a gente fala disso, a gente fala da cota, né? E entra nesse ponto. A cota é uma reparação histórica da escravidão que a gente aceitou. Fim. Mas isso foi há anos atrás, mas a gente participou. E a gente tem que reparar de qualquer maneira e tem que lutar por isso, né? Então, não é o meu lugar de fala, mas a gente não pode deixar de falar de feminismo. Sim, muito bem lembrado. Sobre a importância dessas mulheres que construíram e constroem a nossa sociedade. Mas, Carol, eu discordo de você. Eu acho que é nosso lugar de fala também, tá? Eu acho, sim, que é nosso lugar de fala. Você está falando muito bem sobre esse tema e é super importante e tem que ser falado, não pode ser velado. Entendeu? Eu acho que isso é fundamental para a gente poder começar a mudar a história do Brasil. Não existe outra forma. A gente assumir
que existe o racismo e a gente lutar contra ele, ser antirracista, isso é uma obrigação de todos nós. É uma obrigação, né? Hoje eu vi um corte de um podcast da Conceição Evaristo e ela estava falando uma coisa interessante que você me fez lembrar. Estava falando que o negro, ele é visto sempre de uma forma lúdica. Tá? Então ele é aceito na música, ele é aceito na culinária, ele é aceito, vamos dizer, na cultura, culturalmente. Não é aceito No esporte, né? no esporte, bem lembrado, e ele é rejeitado na literatura, ele é rejeitado na filosofia, ele é rejeitado como cientista. No né? intelecto ele é reprovado. No intelecto ele é reprovado, né? Então isso também é de uma gravidade muito grande. Sim. Agora, isso é difícil para os homens negros e, como ela falou, vai ao quadrado para as mulheres negras, Sim. né? Porque essa visão escravista, Se a escravagista gente entender que já é permanece. difícil para o negro, você imagina para a mulher negra. Muito né? pior. Muito pior. é muito pior. E E a gente tem- sabe disso, e a gente que trabalha com isso, e o coletivo também que ouve as mulheres, que conhece muito as mulheres da periferia, né, Carol? Sabe a dificuldade que é, né? E a gente, nós, brancos, não temos como avaliar, tá? Isso é uma realidade. A gente pode ter empatia, a gente pode ser antirracista, mas nós não temos como Não avaliar sabemos. o que é uma mãe que tem um filho que sai e não sabe se vai voltar todos os dias. Nós não temos como avaliar isso Não porque temos. nós somos privilegiados, né? Então isso também acho muito importante a gente trazer. Achei ótimo a Carol trazer para dentro das questões que envolvem políticas para mulheres, políticas de gênero, né? Não dá para falar de políticas para as mulheres se não tiver o recorte da mulher negra, né, com uma política mesmo muito empoderadora, muito emancipadora. Citando Angela Davis, né? Ela fala que quando você movimenta essa camada da sociedade, toda a sociedade cresce junto. Né? Então, quando a gente fala disso, que é uma minoria que está sendo massacrada, né? A gente movimenta toda a sociedade para uma evolução e para uma melhora. Né? E quando a gente fala de violência de gênero, a gente não pode deixar de falar da violência de gênero na política. Né? Nós temos dentro do coletivo casos de mulheres que foram candidatas, e eu até abro aqui, depois eu te mando os contatos. Muito importante elas virem falar sobre isso, porque foram mulheres massacradas em período eleitoral. Né? Então, a gente tem que observar todos esses tipos de violência. Né? A gente observa na política como que foi tratada uma presidente aqui, não falando bem ou mal e tal, mas como era tratado? Era colocado no lugar daquele coisa de gasolina, como um estupro, né? A imagem da Dilma e coisas desse nível. Então, assim, aqui eu não tô falando da minha posição e nem nada disso, mas o que eu acho, assim, você discordar de uma pessoa é uma coisa, você ser misógino é outra muito diferente. Se você discorda da política, olha, tá fazendo errado, eu não tô gostando, maravilha. Agora, você agredi-la e falar só porque é mulher, aí outro tipo de coisa. E aí vocês imaginam o que aconteceu com uma pessoa que tá numa presidência, imagina quando não concorre a uma vereança, Sim. a Que nem prefeitura tem de o cargo Marília. ainda, né? Tá pleiteando um Tá cargo pleiteando. mais modesto da política e ainda não conquistou. E independente de partidos, gente, eu sempre disse, há muitos anos eu falo, que as questões que envolvem políticas para as mulheres, elas têm que ser suprapartidárias, elas não podem, você não pode envolver, você entendeu? Ah, não, só aquele partido que vai tratar disso, ou só aquele certeza, partido, é verdade. não pode envolver, tá? Lógico, você tem aqueles mais radicais, aqueles que pensam menos nas políticas para as mulheres, não quer dizer que em dado momento também alguma mulher não fez alguma coisa que não foi interessante, que não foi bom, entende? Então também não radicalizar, aproveitar tudo que puder ser bom para emancipação de gênero feminino, aproveitar sempre, não importa de onde venha, de que partido venha. Eu acho que a gente tem que ter essa maturidade, Sim, né? Verdade. Só de ir aumentando essa participação e a figura feminina estar presente, né, ainda que ainda não consiga tantas, né, mudanças conforme a gente espera, mas pelo menos essa participação eu acho que já é um resultado positivo. Por isso precisa aumentar, né? Porque à medida em que você vai ocupando os espaços, você vai crescendo. Isso é automático, né? Como em tudo na vida. Sim.
Eu queria saber de vocês, o que que vocês acham se o Brasil tá longe de fazer como nossos, em questão de políticas públicas, como os nossos colegas aqui do lado, como o Uruguai, de legalização do aborto? Olha, Letícia, eu vou ser bem franca para você. Eu não sei responder para você essa pergunta, tá? Porque nós temos um governo que tem uma tendência à legalização, nós temos um Congresso radicalmente contra, Sim. né? Então, independente do pensamento de cada um, o que cada um acha, eu penso que isso ainda vai trazer muito conflito, Sim. porque nós temos a questão religiosa que tem um peso muito grande no Brasil hoje, né? E a questão religiosa, ela não permite que a ciência entre, né? Então, quando você tem o fanatismo religioso, a ciência não tem lugar. Então, independente da posição que cada um tenha com relação à questão do aborto, a religião não permite que a ciência tenha lugar. Então, aí você já começa a dificultar qualquer conversa, né? Eu creio que Sim, essa eu também vejo, eu acho também que se acontecer vai demorar muito ainda. eu acredito que sim. Muito conflito, né? E aí, de novo, não são as mulheres que vão escolher, você pode ter absoluta certeza. Por quê? Não são, né, tanto o próprio anticoncepcional, existe anticoncepcional masculino? Até hoje, né? Então, a gente observa o seguinte com relação à questão do aborto. É uma escolha da mulher, é só dela. Né? E aí vem todas essas outras questões religiosas, da pressão da sociedade, de tudo mais, falando, então você é a favor do aborto? Não sou a favor do aborto, eu sou a favor do direito da mulher exercer o seu desejo, aquilo que ela quer. Porque olha quanta criança abandonada tem na rua. Olha quantas crianças são maltratadas e mortas. Porque a mãe não tem uma estrutura, infelizmente, porque é abandonada. Porque o homem faz aborto desde que o mundo é mundo. Opa, eu largo mão e vou embora. Entendeu? Isso é aborto masculino. E é legalizado, porque a criança é registrada sem o nome do pai. Quantas a gente vê por aí? Né? E o que isso não traz e na às vida vezes de até uma aplaudido criança? pelos amigos. Opa! Né? E agora também, eu não sei dizer muito bem sobre essa lei, Adri, você pode me ajudar, sobre a questão do preservativo, que agora é um crime o homem retirar o preservativo durante o ato sexual. Isso não era crime antes. Isso agora é considerado estupro. É uma lei recente. Então a gente tem que olhar para tudo isso. Às vezes essa mulher está acreditando que ela está com preservativo, que ela não vai engravidar, e o homem tira o preservativo. Essa mulher engravida, eles podem nunca mais se ver. Né? Então, Sem contar o risco da doença, né? Quantas mulheres são infectadas, né, por conta da ausência do preservativo. Exatamente. E aí, vou esperar a Carol terminar e eu vou dar um pitaco. E eu, assim, falando um pouco até da minha vida, eu tenho uma filha de 4 anos, eu desejei ter a minha filha. E foi difícil pra caramba, não é fácil. Eu tenho um companheiro que participa da criação da minha filha de igual para igual, que divide as tarefas de casa de igual para igual, né? Ele brinca que ele é um homem feminista. E assim, a gente tem toda essa parceria e é difícil pra caramba. Então você imagina uma mulher numa situação de desamparo. Por isso que eu acho que essa opinião e essa votação precisaria ser dada para as mulheres. Escolhe o que você quer fazer com o seu corpo, porque ele é seu e você escolhe. Um plebiscito. Com certeza. E o seu pitaco, Adriana? Eu vou dar o meu pitaco, quando você falou também da tua filha. Eu acho super importante chamar atenção para os pais, tá? Que a menina e adolescente, ela tem que ser criada de outra forma. Não pode mais, gente, não cabe nesse mundo uma visão de você dizer para sua filha, fecha a perninha, senta direito e obedece, boa menina. Não pode. Você não pode mais criar uma filha nessas condições. Né? É um alerta. Por quê? Ela precisa ter o direito de se proteger. Então, quando você dá o preservativo para o seu filho, que é o garanhão, que é o bonitão, que é o pegador, né? E fala para ele, filha, vai lá, filhão, vai lá. Entendeu? Você está protegendo o seu filho. Quando você fala para sua filha, o quê? Você tem preservativo na bolsa? Você está desprotegendo ela. Você está ensinando ela que ela depende do homem querer ou não utilizar o preservativo e não da vontade dela. Então, pais e mães, eu faço um alerta, tá? Esquece essa coisa de, minha filha não, a minha filha não faz sexo. Não é verdade, ela faz.
Ela faz e ela tem direito a ser protegida. Se não fez, vai fazer. Com certeza. Né? Então, ela tem direito a ser protegida. Então, você dê para o seu filho o preservativo, sim, e você dê para sua filha também. Tá? E você diga para ela que ela escolhe, né, que é um direito dela usar ou não preservativo. E fale a respeito dos riscos, né, também, né? Porque parece que não, mas ainda nos tempos de hoje, ainda existe muitos velado, lares com né? dificuldade nesse diálogo aberto, franco, com relação às Mesmo questões com a sexuais. internet, gente, com tudo que eles têm conhecimento É. desde super jovens, na tenra idade, você tem que falar sim, tem que que falar. vir da mãe e Tem do que vir pai. da mãe e do pai, exatamente. Tá? Tem que vir de dentro de casa, filha, olha, vai acontecer, sim, você vai se proteger, você vai cuidar do seu corpo, né? Você vai falar não quando você achar que deve, você vai falar para quando você achar que deve. Isso é os pais que têm que ensinar. Ele não pode passar a mão na cabeça e falar boa menina, obediente. Não pode fazer isso. Tá? Eu acho até que eu estou passando do limite falando isso hoje no podcast, mas eu acho, gente, importantíssimo. Imagina. Tá ótimo. Eu acho aí. isso importantíssimo, entende? Não, empodere a sua filha. Né? Se você está incomodando sua filha e sua filha fala, pai, para. Não, pai, você está chato, eu não quero, pai, para, você pare. Você respeite, ela tem que aprender que o não tem valor. Que quando ela abre a boca e fala não, tem valor. Ela tem que aprender isso. Porque isso que vai evitar que amanhã ou depois ela seja abusada, isso que vai evitar que amanhã ou depois ela seja estuprada na saída de uma festinha, de uma balada, né? Então, pai e mãe têm que alertar sim, cuidar da filha do jeito que cuida do filho, tratar de forma igualitária, claro, reservadas as condições biológicas de cada um, mas igualitária nos direitos, né? Interessante isso que você falou, porque se a mulher não tem a condição de expressar a sua opinião, a sua vontade, nem dentro de casa, ela não vai achar estranho quando lhe for tirado esse direito fora, né? Exatamente. Não vai reagir, não vai ter, né? Falou muito Coloca bem, nisso. Marcos. Gostei isso. muito da colocação, da forma como você fez. Super importante. Eu vejo pela minha vida. Eu tive uma criação que minha mãe sempre me ensinou isso. Tem que se posicionar, era da personalidade da minha mãe. E aí, na minha vida, seja no trabalho ou na vida pessoal, ai, você é brava. Não, Ah, mas porque você tá não sei o quê. Mas você é brava. É, eu sou brava. E por um tempo, eu assumi pra mim. Sou brava. Sou brava. E aí, fazendo uma autoanálise, eu falei, eu não sou brava. Eu só me posiciono quando eu tenho que me posicionar. Meus colegas homens não são bravos. Eles têm a mesma atitude São que fofos. eu. Não, tem a mesma atitude que eu, só que eles não são vistos como bravos. Você vê. Porque essa característica é assumida, porque falam a mesma coisa da minha mãe, porque ela é uma pessoa que se posiciona A quando tem mulher que se tem que ser sempre posicionar. simpática, conivente com tudo. E, porque né? Aceita tudo. Eu não sou uma pessoa, se eu estiver no ambiente, se eu estiver concentrada, eu vou estar de cara fechada, assim. Eu não vou estar sorrindo, eu vou estar prestando atenção em alguma coisa. Ai, sorria. Já me abordaram, uma pessoa que eu nem conhecia. Ai, sorri. Ai, você não tá no seu. Sorrir pra quê? Eu vou sorrir se eu quiser, não é? Exato. E eu falei Gente, assim, isso é um absurdo isso, porque mas é real. É esperado que a gente seja passiva, que a gente esteja claro. nessa posição de servir, que a gente esteja na posição de entreter o homem, né? Subserviente, Exatamente. entretenimento, né? E a partir do momento que eu entendi, eu falei, não, peraí, eu não sou assim. Se você acha o problema, é teu. Porque Né? os homens ficam muito confortáveis nesse lugar, eles não precisam lutar pelos direitos no ambiente de trabalho. Eles não precisam responder quando eles querem ter filhos, se eles vão ter filhos, se eles não vão ter filho. Né? Eles não precisam lidar com a violência sexual dentro do trabalho, né? Com aquelas piadinhas que que infelizmente acontecem. Sim. Então, assim, a mulher, quando ela se coloca, ela é histérica. Nossa, Sim. como ela é histérica. Nossa, ela está faltando um homem na vida dessa mulher. Né? Então, olha só. E até aí a gente é sexualizada. Ah, essa daí, ó, não tá namorando, essa daí tem falta. Por quê? Porque a mulher, se ela não serve, ela não é feliz. Né? Então, a gente tem que observar, e às vezes é nessas brincadeiras que a gente vai contar com a ajuda dos homens. Assim, ó lá, ô amigo, não fala isso não, isso é feio. Isso aí isso subjetiva muito a mulher, isso coloca a mulher numa situação, sabe, de marginalização da mulher, da imagem da mulher, né? Desvalorização, não fala isso não. E aí, como psicanalista, esse tema de infância é muito caro pra mim. E a menina, ela vai aceitar o homem de acordo com o pai.
pô, meu pai é legal comigo, ele me escuta, ele me ouve, ele me respeita, ele põe os meus direitos aqui, ó. A gente conversa, eu vou encontrar um homem assim. Isso a Freud explica, né? E aí, se o pai não observa, e a mãe, é claro, né, não observa essa importância de valorizar a filha, e o filho também, é claro, ó, meu filho, faça dessa maneira, seja mais respeitoso, tome, né, tome tempo, porque a gente vê muitos meninos hoje em dia, eu tenho tido alegrias, assim, de observar como tem meninos muito, assim, queridos mesmo, feministas, né, eles vão... Conscientes, engajados, né? Eles têm esse olhar para a menina, o que é legal, né? A gente vem visto mudanças, é claro, muito pequenas, né? Mas elas existem e isso vem da criação. Então, o pai, a mãe, principalmente o pai, se você grita com a sua filha, bate na sua filha, ó, aguarda. Quando ela crescer, infelizmente, essa é a linguagem do amor que ela vai entender. Eu amo tanto meu pai é uma pessoa tão amada por mim, admiro demais. Aí meu pai vai lá e me bate, ou então bater é amor. Gritar, mandar eu calar a boca é amor. Então a gente tem que observar as nossas atitudes e nos colocar no lugar de adultos nessa relação. Pai e mãe é adulto, pai e mãe não é criança. A gente tem que acolher as crianças e não ficar nessa disputa. Então, essa é a minha contribuição, é meio que você falou. Mas é por aí, Carol, é importantíssimo, eu acho. E começa cedo, né, gente? Sim, você que começa teve... muito cedo, desde a primeira infância, né, Carol? Já começa a trabalhar essa questão para que a gente possa ter meninos sensíveis e mulheres empoderadas. Porque também não podemos exigir do menino que ele seja o super-homem, que ele não chore, que ele seja o provedor, que ele seja obrigado a fazer tais coisas, que ele seja o macho, né? Não podemos exigir isso, né? Nós temos que dar também o direito do menino ser um ser humano sensível, livre, né? Então eu acho que essa mudança na educação, gente, ela pode trazer um benefício futuro. Por enquanto, eu não consigo ver assim com bons olhos, né, com muita esperança, essa violência que a gente está vivendo modificar. Eu acho que vai modificar a partir desses pequeninos, né, Carol? Eu acho que eles é que vão ser a semente que vão mudar no futuro todo esse panorama que a gente vive hoje. Temos que semear, né, nessa Sim. geração nova. Eu ia falar que nem você é pai de menino e de menina também, né? Sim, primeiro pai de menina, né? Sim. Pai de menina aos 16 anos. Ela deve ter sofrido, né? Imagina, ela ter um pai de 16 anos, onde já se viu? Mas é bem diferente mesmo. E eu tive a Maíra num tempo que foi em 88 que ela nasceu. Eu sempre tive essa preocupação, né, de passar para ela essa questão dos direitos, né, do sim, é sim, não é não, que hoje a gente vê todo mundo falar muito sobre isso, mas eu sempre tentei passar isso, e também da maneira que eu conseguisse fazer com que ela conquistasse as coisas através do estudo, sabe, para que ela tivesse uma formação, para que ela tivesse uma profissão, para que ela não dependesse, porque era o discurso da mãe dela, né? Não dependa de homem igual depende do seu pai, filho. Sim. E eu ouvi aquilo e falei assim, ela está falando uma verdade. É isso mesmo, né? Porque de fato é isso. Nós casamos muito novos e a Andréia acabou cuidando das crianças, optou que, aliás, é um trabalho muito mais pesado do que qualquer outra coisa, porque eu falo para ela, foi uma mãe excepcional para os 3 filhos, tanto que estão todos aí, graças a Deus, bem-sucedidos, criados, e realmente agora é hora de cuidar dos netos. Mas aí eu falo assim, poxa, o que a gente pode passar para os meninos também, né? Porque aí, quer dizer, você tem o outro lado, né? Aí tem as piadinhas, né? Agora você vai ver, porque você, né, quando você tem a filha mulher, né? Nossa, como é. Horrível. Não. É a reprodução, né, do pensamento patriarcal. E aí você vai nas piadas. E é óbvio que eu também já participei muito disso, falei muito como homem que sou e como machista que muitas vezes aflorou em mim também, principalmente nas rodas masculinas e tal. Mas com o passar do tempo, com as suas experiências com a família mesmo, com filhos e tal, você começa a ver as coisas diferentes, né? Então a minha esperança é essa, que as pessoas, com o passar do tempo, quer dizer, se a gente pega uma geração nova, que aprende diferente, que cresce diferente, e aqueles que
estavam ali naquele machismo ferrenho e tal, vão envelhecendo e de repente vão começando a ver a vida diferente, a gente vai conseguir ter uma mudança significativa. Eu penso isso, né? Porque eu fico envergonhado. Você falou já por 2 ou 3 vezes, Carol, você mencionou essa questão dessas conversas masculinas. E eu falo assim, poxa, cara, e hoje eu sinto isso assim, quando a pessoa fala determinada coisa, eu falo assim... Cair mal, né? Pelo amor de Deus, o que você tá falando? Né? E tipo assim... Mas aí eu falo, poxa, mas eu já falei isso também, né? Que bom que eu não falo mais, mas enfim... Mas assim, em algum momento você está na estrutura, você está envolvido, entende? Assim como mulheres também. Às vezes a gente se pega fazendo julgamento, a gente fala, peraí, eu não posso julgá-la. Isso. Não é, Carol? É muito louco, ninguém tá livre, ninguém tá livre, né, Carol? Às vezes a gente se pega também... Eu não gosto desse termo, mas é verdade, desconstrução. Desconstrução. A gente também se pega julgando. É isso mesmo. Você se pega equivocada, né? Em em alguma situação, né? Observando em alguma situação com um olhar machista. Às vezes a gente se pega. E tem que tomar cuidado. Tem que, né, se policiar para evitar. Meu que diria assim, quem tá aí? Sim. Gente, eu sabia que isso ia acontecer. Acabou o tempo e não acabou a conversa. Tem que marcar outro bate-papo. Pra falar de outros temas, aí. Mas olha, gente, quero agradecer muito a presença de vocês. Muito enriquecedor esse papo, né? Muito. Talvez a gente marcar um outro episódio mais pra frente, um falando exclusivamente do coletivo, outro pra gente falar especificamente de direito da mulher, né? Porque tem bastante coisa pra ser explorada também, que tem assunto pra não acabar mais. Vocês já aprenderam um caminho também, né? É um tema muito amplo, né, Muito gente? amplo. Quando você fala, vamos falar de mulher. Meu Deus, é um tema super amplo. Você pode mudar isso para vamos falar da vida. Falar de mulher é falar da vida. E é verdade. Ó, louco, bicho. Olha a fera aí, bicho. É verdade, porque a mulher realmente, né, é a vida, claro, né? E nós somos 52% da população. Maioria. Né? Então, eu gostaria de encerrar chamando atenção para isso e convidando mesmo as mulheres a se unirem pelos seus direitos, a buscar representatividade, a participar, sim, da política, a opinar, a sugerir, participar da política partidária, né? Ter essa vontade, né, de se engajar e de se ver mesmo representada, né? Nessa cidade, nesse município, no estado, no país, enfim. Eu acho super importante participar das rodas de conversa, né? Participar de encontros, porque tudo isso é crescimento para as mulheres. E as mulheres precisam dessa união para se sentir fortalecidas e nesse enfrentamento que a gente vive hoje, né? Dessa desigualdade e dessa violência. Então, eu acho que a sororidade feminina, a união feminina, é o meu recado para todas as mulheres, a importância dessa união. Boa. Eu também agradeço muito o espaço, me sinto muito honrada em estar aqui, representando um coletivo. Hoje a gente tem 6 pessoas na coordenação, eu sou uma das fundadoras, mas tem muitas outras aí por trás, e tem mais de 100 mulheres ali dentro do grupo do coletivo, né? Eu gostaria de agradecer, deixar essa porta também aberta, né? Caso vocês queiram conhecer, vir para as reuniões, serão muito bem-vindos. E assim, eu concordo totalmente com o que você falou. Para além das mulheres, eu convido também os homens para participar, porque quando a gente fala de feminino, a gente fala de masculino. Existe um masculino adoecido por esse machismo, homens que não conseguem se expressar, falar sobre os seus sentimentos e acabam agindo de forma agressiva. Então, eu tenho compaixão por essas pessoas também. Acho que a gente tem que acolher de alguma maneira, né? Então, eu agradeço demais, muito obrigada. Estamos juntos sempre. É isso aí. Foi muito bom, viu, gente? Prazer te conhecer, Letícia. Adorei bater papo com você. Apesar de ter cara de brava, né? Ela é linda, simpática, cheia de opiniões, de conteúdo. Parabéns, viu, Obrigada. Letícia? Mas você não sabia que ela é minha irmã, né? Não parece? Várias pessoas falam isso, que a gente se parece. Olha, vocês até têm uma semelhança, mas eu acho que vocês não são irmãos. Não sou. Não, até somos. E, Marcos, com você é uma delícia sempre bater papo, né? Legal. Não deixa para me chamar só no mês de março, Sim, tá bom? Bom, chama em outras Vou puxar o ocasiões, pé porque a dele, gente tem sim. muita coisa para falar, tá bom? Agora É eu tenho uma prazer mulher aqui ao enorme. lado, eu vou falar mais. Falarei mais. Prazer enorme agradecer a audiência também de todos. Valeu, gente. Muito obrigado. Nosso
Hoje Tem Conversa fica por aqui, mas vamos agradecer aos nossos patrocinadores. Vamos comer um salgado enquanto isso Uma aqui, ó. delícia. Liga e pede o seu. Hoje é quarta-feira. Quarta-feira é dia de promoção. Tá aí na tela pra você, do Sabor do Céu, uma delícia. E tem mini churros também, viu? Além do É uma salgadinho, mini delicinha churros. aqui. E hoje é dia de promoção, você ganha refri. Liga lá, tá aí na tela pra você. Sabor do Céu é incrível, salgados e churros. E aceita encomendas para festas também. A gente fica por aqui com a Casa Viva Melhor, também conosco a Ventilador e Casa, a Oral Sim Implantes Dentários, Esmeralda Shopping, Colégio Água Viva, Planos Prever, Planos Pensados em Você, Una Story e LA Comunicação e Marketing. Vambora? Vambora, mas só pra finalizar, Diga. falando do Dia da Mulher, né? Ah, aí, ó. Da Unistore, que é aquela Unistore. famosa t-shirt Pô. falando a minha liberdade te assusta, então eu tô no caminho certo. Ô, louco, hein? Então, ó, finalizamos aí com esse pensamento. Que dia é hoje? Hoje, dia 6. Hoje é dia 6. Que da hora, meu. 6 de Então março. falta quantos dias? 2 dias pro Dia Internacional da Mulher. Então mostra de novo aí a camiseta. Fala aí. Quem quiser adquirir, acessa lá, use o unistore.com.br, já garanta sua t-shirt empoderada. É, legal, é isso aí. E dá tempo de comprar e presentear aí agora pro Exatamente, dia das mulheres, né? Eu ia falar das mães, né? Mulher, mãe e mulher. Eu também. Também, é isso aí. Bora! Bora! Fechou? Fechou. Até quarta que vem, gente. Um beijo. Tchau.